Olá, criatura criadora de conteúdo! Bem-vinda a mais essa aula. Hoje eu pedi ajuda de uma universitária e eu pedi para ela explicar a utilização do planejador de palavras-chave. E para usar o planejador de palavras-chave é importante que você saiba que precisa ter uma conta de anúncios no Google, mas ela é gratuita, não precisa ser anunciante. Você só cria a conta de anúncios para usar a ferramenta, só tem que ter a conta mesmo. Então, com vocês, Ayla. Então, vocês vão entrar no edwards.google.com, daí você vai botar o seu login, sua senha do Gmail, né? E aí ele vai automaticamente criar uma conta do Edwards. Isso aqui é mais ou menos o que você vai ver. Não precisa bola para essa faixa dele aqui. Ela não é importante. O que você vai fazer? Você vai clicar em ferramenta. Você pode esquecer o resto que está aqui, se você não usa ferramentas de anúncio. E aí você vai em planejador de palavras-chave. Eu vou contar para vocês que eu uso o planejador de palavras-chave até para ter ideia, tá? Do explicar. Não, ele é justamente, além de tu ver como é que é o comportamento de procura, ele dá muitas e muitas ideias. Então tá. Aí você vai ver essa tela aqui e vai na primeira opção, procurar novas palavras-chave usando uma frase, site ou categoria. Tá? E aí você vai colocar uma palavra-chave do seu setor. Alguém quer me dar alguma palavra-chave do setor para a gente dar uma procurada, para não ficar muito no marketing? Quem sabe alguma coisa de coaching ou de... Pode ser coaching. Pode ser? Coaching é uma palavra bem genérica, então se tem alguma especificidade assim que faz dentro do coaching? Pode ser líder coach ou... Coach para executivo, Cláudia, que é o teu. Tá, isso. Isso é importante também. Melhor, né? Quanto mais longa for uma expressão, porque é difícil a pessoa ir para o Google e colocar assim, apartamento, né? Ela não bota isso. Ela bota apartamento de 3 quartos na Pedra Branca. Então, ela é específica. Então, quanto mais vocês forem capazes ou treinados para deduzir essas palavras e jogar aqui, daí ele vai dar outras ideias também, ele vai dar ideias reais de como as pessoas procuram. Mas se vocês pensarem dessa forma, como eu procuraria alguma coisa, aí daí vai ficar mais fácil de vocês a criatividade vai ficar melhor. Aí, por exemplo, essa é uma palavra que a gente chama de palavra de cauda longa. Essa palavra, o que acontece? Ela tem 3 palavras. Eu sempre recomendo 2, 3 ou 4 palavras. Se for uma palavra só, a gente já sabe que ela é muito geral. Por exemplo, coaching. Coaching não conversa com o Google, ele é uma coisa muito geral. Então, sempre focar em palavras-chave de cauda longa, que sejam específicas, tá? Muito bem, você coloca a palavra aqui, todos os locais, não, aqui todos os locais seria global. Então, vamos botar Brasil, que é o nosso país aqui. Salvar. País, Brasil. Eu sempre gosto de colocar inglês e português, porque tem muitas pessoas que fazem procuras em inglês ou usam o navegador em inglês, usam o computador em inglês. Então, isso é bem importante. O resto, a gente deixa assim mesmo, tá? E aqui embaixo vai ter o botão obter ideias. Muito bem. Coaching para executivos. O que a gente vai ter aqui primeiro? Essa tabela aqui, ele vai mostrar o volume de pesquisa dessa palavra em 12 meses. Então, nós estamos em novembro, né, de 2016, aqui ele mostra de outubro de 2006 a um ano para trás, novembro de 2015. Então, a gente vê que em novembro de 2015 haviam 144 mil pesquisas termo. Então, é um termo bastante pesquisado. E a gente vê que ele teve, nas férias do ano passado, teve uma procura baixa, e aí ele foi aumentando ao longo do ano. Isso mostra também o comportamento do setor. Tem alguns setores que a gente trabalha, por exemplo, as pranchas de surf, que a maior procura é em dezembro, janeiro, fevereiro. E aí tu vê isso nítido nessa tabela.
Então, a gente já sabe que essa é uma palavra bastante procurada no Google. Isso já é um ótimo sinal. Aí, aqui embaixo, vai ter as ideias de palavras-chave. Ela vai nos dizer qual a palavra-chave, o número de pesquisas estimado, mais ou menos, né, mensal. E aqui, da parte da concorrência e lance sugerido, é em caso de fazer anúncio. Então, a gente vê aqui que a palavra coaching é bastante cara. Custa R$4, mas como não é o foco agora, a gente vai deixar essa parte para quem sabe uma outra aula da rede. Deixa eu só dar uma ideia, deixa eu só falar uma coisa, porque às vezes para nós é bem óbvio, né? O que é o lance sugerido? Todo tipo de anúncio que a gente faz no Google, ou todo tipo de anúncio que a gente faz também no Facebook, funciona como leilão, tá? Então, quando a gente descobre uma palavra-chave que ela tem bastante procura, mas ninguém se tocou ainda que tem procura, a gente consegue anunciar para esse público e dominar essa palavra-chave, pagar para mostrar para as pessoas que estão procurando essa palavra-chave ou essa expressão de cauda longa, a gente acaba pagando barato, porque as pessoas não estão vendo aquilo que a gente está vendo. Então, quando a gente tem esse valor aqui alto, significa que a gente tem que anunciar mais alto que isso aqui, né, Ayla? Então, provavelmente, a probabilidade da gente pagar por clique nessa palavra é esse valor, né? É uma probabilidade, mas é uma probabilidade grande. Claro que a gente vai selecionar outros dados demográficos, né? Outras coisas para chegar num valor. Mas esse aqui é um valor estimado do lance que as pessoas estão pagando pela palavra coaching quando elas anunciam no Google. E então a gente pode perceber que a palavra coaching, ela tem uma pesquisa muito grande, mas aí a gente para e observa assim, o coaching tem aumentado muito, tem sido uma tendência de mercado muito grande. Por isso também a gente pode observar que essa palavra tem bastante pesquisa, ainda é uma palavra nova, mas que está na moda. Então, bastante gente vai estar procurando. E aí ele vai mostrar aqui embaixo outras palavras parecidas, o volume de pesquisas mensais delas, e aí a gente vai observar. Life Coach, por exemplo, tem bastante procura, aí se tu clicar nesse gráficozinho, ele vai te dar mais ou menos a média de pesquisas mensais, né? E aí a gente vai para e dar uma olhada, assim, Life Coach tem bastante procura. Então, quer dizer que as pessoas estão procurando esse termo. Career Coach. Aqui eu vou ter inglês também ali, por isso que aconteceu bastante. Coaching com PNL. Interessante, bastante gente está procurando. IBC Coaching. PNL, ó, a gente acabou de perceber que uma palavra que não tem nada a ver com coaching para executivos, eu digo a palavra em si, né? A palavra de cauda longa, mas o PNL aqui tem uma pesquisa muito grande. Então, o que isso me dá? A ideia, ó, por que eu não escrevo sobre coachings para executivos, focando em PNL, por exemplo? Aí a gente vai observando aqui IBC Coaching, né, que é uma pesquisa comum, que é o instituto, né? Ó, coach, só o coach tem bastante pesquisa também. Então, isso aqui ele vai te ajudar a entender o que tipo de procura que as pessoas estão fazendo. O Coach Portugal, por exemplo. E é engraçado, porque eu delimitei como Brasil, mas existem pessoas procurando coaching em Portugal, aqui no Brasil também. E aí, tu vai ter uma série de oportunidades aqui. O importante é olhar e observar a oportunidade de procura, se a procura está alta, e que tipo de palavra é esse. Vai te ajudar a dar bastante ideias de conteúdo, né? Vou botar aqui a palavra que eu tinha falado antes, pranchas de surf. A gente tem um cliente que ele vende pranchas de surf, e aí o que a gente vai observar nisso aqui? Só para mostrar que o segmento é bem diferente. Cada segmento a gente vai ter um tipo de comportamento de procura diferente. Então a gente observa que nesse período do verão, que é verão aqui no Brasil, a pesquisa de pranchas é muito maior. Então,
o que que isso me diz? Que há uma oportunidade muito grande, há uma probabilidade muito grande que as pessoas vão consumir conteúdo sobre pranchas de surf durante o verão. Então, é interessante, quem sabe, intensificar as postagens do blog. Então, colocar 2 posts por semana. Ou atualizar posts antigos que a gente tenha, né? E colocar, às vezes, uma data mais nova. Porque se a gente, muitas vezes, tem um post que foi feito em 2013 sobre esse assunto, tipo, a gente não vai lá, revisita aquele post, lê se ele está atualizado, atualiza ele, atualiza a data dele, e aí isso vai... e posta de novo. Isso vai dar bastante relevância para o site, vocês vão estar retornando, vão estar lendo pelas redes atualizadas, então isso é bem bom. E aí que, por exemplo, pranchas de surf, tem bastante pesquisa mensais, mas a gente vê que o mesmo volume de pranchas de surf tem o SUP, que seria o stand-up, né? Então vale fazer um post sobre prancha de stand-up. Olha como o pessoal do surf é pobre, Cláudia, perto do pessoal do coaching. Olha só. Lá o coach está pagando R$4 no clique. R$8. E aqui tá tudo menos de R$1, né? É que o coaching agora tá bem alta, né? Então isso acaba aumentando a concorrência e o lance também. Professoras, quando não aparece, eu boto ali pesquisa, ideias de palavra-chave e não aparece nenhuma ideia, porque o conteúdo que eu estou pesquisando não tem pesquisa, é isso? O que tu tá pesquisando? Eu estou pesquisando sorteio de prêmios, aí não aparece nada para mim. Vamos observar aqui então. Sorteio de prêmios. Eu acho que essa palavra, ela não é permitida anunciar. Não é permitida. Pode ser que não seja... E ela é bem geral também. Coloca sorteio online. Não é sorteio online, não é... Às vezes, sabe o que acontece? Ele não tem procura suficiente. Não, mas eu acho que nesse caso aqui, o Google não deixa anunciar a palavra sorteio. Não, mas eu tenho um anúncio de como elaborar sorteio de prêmios que eu faço de vez em quando e o Google permite. E qual é a palavra que tu anuncia? Eu anuncio como fazer sorteio de prêmios. Então bota aí como fazer sorteio de prêmios. Eu pesquisei e não deixou aparecer a palavra. O que acontece também é que às vezes o volume de pesquisa dessa palavra não é tão grande, não é grande o suficiente para o Google te dar uma estatística. Pois é isso que apareceu, assim, que 0 nas pesquisas que eu botei ali de recorrência, tem muito pouca pesquisa. Talvez ninguém pesquise isso. Então, às vezes é baixo o volume de pesquisa. É isso aí. Ayla, qual é aquele... Onde que tá aquele lugar? Mudou de lugar? Parece que isso aqui tá diferente. Mudou aquele lugar onde tinha tendência, que ele projetava como é que ia ser a tendência nos próximos meses? Não, esse é em outro lugar. Ah, tá. E a gente podia pesquisar por região também, por exemplo, quem é que pesquisa coaching em Santa Catarina? Ah, não, mas aqui dá, ó. Aí tu clica aqui em região e aí a gente coloca Santa Catarina, por exemplo. Tem um lugar que ele até compara por regiões, né? Sim. Aqui, bom, Santa Catarina vai achar menos ainda. Vamos lá. Coaching para... E você também tem um negócio regional, vale muito colocar a região aqui, né? Porque você vai entender como é que esse comportamento de pesquisa é diferente naquela região ou não. Né? E aqui, ó, tem um lugar que a gente clica aqui e aí a gente vê volume. Aqui é o volume de pesquisa. Tá. É aí. Tá. De dispositivo móvel. Então a gente vê aqui que muito mais tem bastante gente utilizando o celular para pesquisar esses assuntos. É menos do que o desktop. Mas há uma oportunidade bem grande. Quase metade das pesquisas já são feitas pelo celular em relação a coaching, né? Porque quando a gente faz anúncio, a gente pode selecionar se a gente quer mostrar para as pessoas só no celular ou no desktop. No Facebook também tem essa ferramenta. Então, a gente usar esses dados aqui do Google, inclusive para os anúncios no Facebook, também é interessante.
É. Outro bem interessante aqui, detalhamento por local. Então, ele vai te dizer locais onde aquilo é mais procurado. Ó, não tem essa informação. Então, às vezes a gente empaca porque não tem informação. Eu sei que das pranchas de surf nós temos. Por exemplo, pranchas de surf. A gente sabe que 30% das pesquisas mensais, aproximadamente, né, são feitas em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas, Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Então, isso já. Então, quem sabe falar de pranchas de surf, de lojas de pranchas de surf em São Paulo, ou falar sobre as praias mais legais que se faz em São Paulo. Então, a gente vai observando essas estatísticas, esses comportamentos de pesquisa e vai obtendo ideias. E aí, o que a gente faz? A gente vai anotando, vai colocando ali na nossa listinha de ideias para conteúdo. Né? Aí aqui também, prancha de stand-up, tá aqui no topo. Eu vou botar melhores praias para remar de stand-up. Ou lugares calmos para andar de stand-up. Para ir com a família. Então, tu consegue, dentro do teu setor, observar uma série de oportunidades de conteúdo. Esses são os que a gente chama de detalhamento dispositivo, também é legal. A gente vê que mais de 50% das pesquisas da palavra prancha de surf são feitas pelo celular. Então, eu tenho que ter um site otimizado para celular. Sim ou sim. Meu site precisa, se o acesso desse tipo de palavra está vindo mais 50%, isso é um alerta que o meu site tem que estar adaptado a isso. Isso mostra o que também, né? Quando a gente faz essa pesquisa de palavras-chave, não só para publicar no blog, a gente entende um pouquinho mais da nossa persona também. Então a gente vê o comportamento da persona. Então quem é o cara que está procurando prancha de surf? Ele basicamente tá mais móvel, né? Ele não tá num escritório, ele tem uma vida mais. Então a gente começa a entender, fuçando nessas palavras-chave, qual é o comportamento daquele público que a gente está falando. E a gente vai tendo insights um atrás do outro olhando isso aqui. É louco. Não, vale a pena pegar, anotar, assim, primeiro fazer uma lista de palavras-chave que você sente que estão relacionadas à tua área de atuação e colocar uma por uma aqui. E aí tu vai botar uma, aí tu vai ver, estão procurando mais em dispositivos móveis ou em computadores? Em que regiões do Brasil eu vou encontrar mais esse tipo de procura? E aí, ao mesmo tempo que tu vai fazendo isso, tu vai anotando as ideias de conteúdo. Ô, Ayla, onde é que você clica para ver esse gráfico mesmo? É aqui, ó. Quando tu abrir, ele vai sempre dar essa tela primeiro. Então, aqui no cantinho esquerdo, né, vai ter tendências de volume de pesquisa. E aí tu clica aqui, e daí logo abaixo tem os dispositivos móveis, ele te diz a porcentagem de procuras, né? O detalhamento, eu prefiro o detalhamento, porque ele sempre te dá bem certinho qual que Só informando que os sorteios lá agora apareceu, tá? Eu atualizei o sistema e apareceu. Tá, ótimo. Tem que dar uma brincadinha ali para ver qual dessas informações é mais relevante para ti e tudo mais, né? Então, aparece aqui, coloca aqui pra gente, Ayla, o sorteio. Eu coloquei como legalizar sorteios na site. E aí esse aí apareceu? Apareceu. Isso quer dizer que tem mais pessoas pesquisando isso do que os outros termos. Daí aparecem os outros termos que o pessoal está procurando ali. Sorteio online, 10.000 a 100.000, baixa concorrência. Outra coisa bem legal que eu vou fazer aqui com essas suas... Por exemplo, tu foi lá e tu não achou. Quando ele mostra sem nada a pesquisa mensal, quer dizer que ele não tem dados suficientes para colocar ali. E ele vai te dar outras ideias de conteúdo, mais ou menos. Loteria, promoção, sorteios e promoções. Aí tu vai ver aqui o volume de pesquisa. Tem oportunidades boas. Bom, promoção, todo mundo fala em promoção, né? Então, quem sabe tu pegar, assim,
Sorteios e promoções. Usar isso como Esse uma aqui é um que eu não sei, só fez promoções. e falar sobre isso, mas usar essa palavra-chave como uma coisa só, né? Uhum. Sites de promoções, promoções na internet. E é bom, é sempre ir explorando e aí observando as oportunidades, né? Bom resultado. Fiz um sorteio e fui multada, e agora? Não, às vezes tu acha umas coisas bem interessantes, assim, dentro dessas pesquisas de palavra-chave. Tem muito resultado de caixa e tal, porque às vezes, depende do setor, tu vai conseguir. Deixa eu dar uma olhada aqui. Eu vou mostrar um outro segredinho também, então, que eu vou pegar essa mesma palavra, a mesma palavra-chave, como legalizar sorteios na caixa, eu vou copiar ela e eu vou botar ela no Google. Essa é uma outra forma de ideia de conteúdo. Por quê? Vamos observar aqui. Ok, como legalizar sorteios, aí vai ter as pesquisas comuns e a gente vai Olha eu lá. aparecendo ali, ó. Oh, o Fábio tá onde? Olha, tu tá em quarto lugar, parabéns. Uhum. É. Muito bem, você tá Muito fazendo o trabalho certo. Né? Ó, já posso te observar um negócio aqui. Tá Claro. vendo essa URL? Blog 02 sorteios para bebê. Esse blog 02 não Tiro precisa. 2. Tá, ok. Pode apagar, pode deixar só sorteios, caixa, CA e SUSEP. Ok. Né? Isso é uma forma só de otimizar a URL, assim. Então, Esse aqui é um post, Fábio, do teu blog. É um artigo que eu escrevi na minha página. Tá, tu sabe que tu edita lá na página a URL que tu quer, né? Vocês sabem disso. O meu site eu mesmo construí, né? Eu fiz há muitos anos atrás um curso de web designer e resolvi. Agora estou me atualizando porque mudou um pouco, mas em breve vou começar a produzir minhas páginas novamente. Mas é um fuçador esse Fábio. não, é muito fácil de criar as coisas, só tem que. Eu estou até pensando em fazer uma Tem que faculdade de TI, de programador de software, porque vai ser o futuro, não adianta. Eu obrigado a Olha, ter essa linguagem. a minha irmã, que é advogada, veio aqui e daí agora tá voltando para a faculdade de TI também, porque ela disse, eu preciso criar soluções e tal. E a gente tá atendendo ali uns meninos que trabalham com programação e tu sabe que eles, olha, são infoprodutores de bastante sucesso, tem bastante aluno ensinando pessoas comuns a fazer programação básica, assim, que vai conseguir... Por exemplo, eles ensinam o cara advogado como achar alguma coisa na internet, extrair aqueles dados e fazer. Então, tu cria o teu próprio programa de extração de informações do Diário Oficial, por exemplo. Então, isso... Mas às vezes não precisa uma faculdade, viu, Fábio? Às vezes como tu é tão fuçador, tu fazendo só algumas coisas, talvez tu encurte caminho, né? Porque hoje a faculdade Claro. é um negócio... Demorado, então... não prático, né? Infelizmente. Porque a área do direito ela está se informatizando muito, né? A gente está vendo esses robôs aí com inteligência artificial que já monta a peça toda, o advogado só vai assinar e deu, né? Exatamente. Então, tá, só seguindo aqui. Botei aquela palavra, a mesma palavra que eu coloquei lá na ferramenta do Google, mas o que ele vai te dar? Tu vai lá embaixo e ele vai te dar pesquisas relacionadas a como legalizar sorteio na caixa. Então, isso aqui é o ouro. Legal. Isso, o que exatamente as pessoas estão procurando. Então, vamos lá. CEPCO Caixa, não sei o que é isso. Certificado de autorização Caixa Consulta. Não sei se tem a ver com o teu. Tu tem que pegar as coisas que tem a ver. O né? CEPCO Caixa é o setor da Caixa que faz a centralizadora de operações comerciais. Regulamento é bom, ó, Fábio. Tu já viu a oportunidade aí? Eu sou uma pessoa que eu não sei, eu sou topo de funil, eu sou uma pessoa topo de funil, mas, no teu caso, e eu não sei o que é. Então, será que vale fazer um post de blog só falando o que é isso? O que é o CEPCO Caixa? O que ele faz? O que ele regula? Sabe? Porque ele tem procura. Caixa Econômica, sorteios e rifas, Caixa de Promoção Poupança. Então, daí tu vai observar aqui uma série de assuntos. E aqui tu já pegou exatamente o que as pessoas estão buscando.
Então, as pessoas querem saber o que é o certificado. Elas querem acessar ele. Ó, esse artigo aqui embaixo também, a é. legislação aplicável à realização de sorteios do jus.com também é meu. Olha, Olha, bacana. Bem bacana. quer vir trabalhar aqui na Like, família? Eu vou colocar aqui um coaching. Então, eu tenho 2 posts na primeira página de pesquisa. Já tá Nossa, isso é incrível. para um advogado, né? Nossa. Sabe que outro dia eu tava falando com a Paula, com a Paula do Michael, eu disse pra ela assim, olha, uma pessoa que entenda de marketing digital como ela já tá entendendo de blog, ela já tá sacando um monte de coisa e produz conteúdo para a área jurídica, é uma coisa difícil, entendeu? Eu mesma deixei de fazer serviço para o escritório de advocacia porque estava muito difícil de conseguir gente para produzir esse conteúdo de qualidade, entende? Sim. Então, agora talvez já tenha, porque isso faz um tempinho já. Mas veja que tem um marketing digital especializado em escritórios de advocacia. Eu botei ali o coaching para executivos. A gente pode observar que existem muitas pessoas anunciando. Então, isso aqui comprova o que a gente viu lá na ferramenta, que tem uma concorrência bem grande aí sobre palavras de coaching. Aqui tem 4 anúncios e ali tem 3, aqui tem mais 3. São 6 anúncios. Bastante coisa. E então tá. E aí aqui, ó, a gente vai observar o que as pessoas estão pesquisando. Coaching executivo livro, PDF. Então vale fazer um e-book de coaching executivo, as pessoas estão buscando. Coaching executivo pessoal, curso coaching executivo. Então, isso aqui nos dá diversas ideias para fazer os posts do blog. Isso é tudo baseado no que as próprias pessoas estão buscando. Então, o Google já está te dando a resposta ali, né? E o Google, a gente fala muito do Google aqui, mas é que ele acabou sendo um regulador de muitas coisas na internet, né? E ele é o que a gente mais usa e ele domina. Então, a gente acaba tendo que se entrar nesse meio, entender como ele funciona para a gente trazer para o nosso usuário a melhor experiência, trazer o melhor conteúdo. Então, a gente acaba falando muito do Google. Então, criador de conteúdo, espero que seja muito útil, porque o planejador de palavras-chave é uma riqueza de ferramenta para quem produz conteúdo, não só para identificar comportamentos das pessoas, porque a gente vê como as pessoas estão procurando pelo conteúdo que a gente propõe, mas também para ter ideias de conteúdo. E depois que vocês chegarem nas palavras, né, ou enquanto vocês estiverem procurando as palavras, vocês vão colocar essas palavras na nossa planilha, ou seja, no nosso mapa de conteúdo, que existe uma aba para acrescentar as palavras-chave. Então, nessa aba existe um espacinho para vocês inserirem as principais palavras-chave do projeto de vocês. Ah, Rejane, quantas palavras-chave eu tenho que pesquisar? Zilhões! E você nunca para de pesquisar essas palavras-chave. E como a Ayla falou na aula, o melhor é procurar palavras de cauda longa, ou seja, você entender as frases, porque ninguém vai para o Google procurar carro, ninguém vai para o Google procurar sanduíche. As pessoas vão para o Google procurar sanduíche vegetariano em São Paulo, ou as pessoas vão procurar pela marca ou modelo do carro. Então, vocês têm que ter isso em mente para pensar de que forma que a pessoa procuraria o seu produto ou o seu assunto no Google. E aí, depois que você tiver encarado, depois que você tiver essa forma, uma das formas, né, você vai jogar lá dentro do planejador e ele vai te dar outras formas, como a Ayla mostrou, de como a pessoa pesquisa aquela palavra-chave de cauda longa que você colocou. Então, usem e abusem dessa ferramenta, porque ela deve estar sempre aberta no desktop de um produtor de conteúdo. Valeu? Então, eu te vejo na próxima aula.